ruína e vingança. Prat. Quer alguém chamasse o tempo a sós entre a Papa e sua esposa, de reunião, ou de sessão de reconciliação. Ninguém o chamaria de tranquilo, e ninguém o chamaria de terno. Elas caíram uma sobre a outra como o lobo faminto caiu sobre sua presa. Embora se alguém as observasse, o observador teria dificuldade em determinar o verdadeiro agressor. Quando finalmente a satisfação mútua as deixou cair na cama com os braços e as pernas emaranhados, elas só conseguiram olhar uma para a outra e entrelaçar os dedos. Elas trocaram olhares, e não desviaram o rosto, e finalmente Scana falou: Eu não pude sentir nenhum sentimento vindo de você. Então, quando você ordenou que fosse feito, isso foi o que mais me assustou. Porque não havia sentimento para sentir, não até depois. Não até que fosse feito. Sou o general Neia Baraja, a papa guerreira, o arqueiro de olhos loucos, não posso me permitir sentir ao dar ordens. Quando eu digo as coisas que eu faço, não é a mulher que você ama falando. Você não estava errada em chamar algumas das coisas que eu disse ou fiz de monstruosas, mas a guerra faz monstros, assim como os monstros fazem a guerra. Só não se perca nisso, meu amor. Fique o máximo que puder, lembre-se que chegará um tempo depois que tudo isso acabará. E não basta apenas não morrer no corpo, você tem que permanecer viva em espírito, caso contrário, qual é o sentido de tudo isso? Scana respondeu. Neia estava quieta, ela sorriu gentilmente, e se aproximou, de modo que seus corpos ficaram pressionados um contra o outro. Estou bem, tudo ficará bem. Vamos vencer isso, transformar os inimigos de nosso Deus em pó, e construir o mundo que procuramos, onde pessoas como Evilei, e Utis, e os elfos, e orques, e todos, possam viver felizes e em paz. Quando isso acontecer, então poderemos nos estabelecer na casa que nosso mestre nos dará, talvez possamos ter algumas crianças. Scana riu. Você percebeu que nós duas somos meninas, certo? Ninguém te contou como isso funciona? Neia riu por sua vez. Talvez adotemos, ou encontremos um pai corporal adequado para ajudar. Podemos resolver isso mais tarde. Por enquanto viveremos de sonhos do futuro, e da paixão do momento. Você me conhece, sou sempre a favor disso. Scana sorriu ironicamente, pensando em sua vida como camponesa, e na maneira como ela passou sua vida de viver o momento, antes que a invasão levasse tudo embora. É um alívio bem-vindo, passo muito tempo no futuro, e não o suficiente no agora. Neia disse, levando Scana a apertar o nariz de sua esposa novamente. Farei isso toda vez que precisar lembrá-la do momento. Ela provocou, depois beijou provocadoramente a ponta do nariz que ela havia tocado. Agora vamos lá, de momento ou não, temos trabalho a fazer, e eu gostaria de tomar um banho primeiro. Se vamos lutar até a morte lá fora, prefiro não entrar na luta cheirando a suor e sexo, posso ter ambas as coisas depois da luta. Ela riu, saiu da cama, e ajudou Neia a ir atrás dela. Outra hora depois elas assumiram suas posições ao longo da muralha, remédios, e Sushala levaram algumas horas para reposicionar todos no lugar do derrotado Astraca, deixando pouca luz do dia. Isso agradou muito aos comandantes da cidade. Utis assumiu a responsabilidade de organizar o antigo exército de Astraca em unidades de apoio que se agrupavam em bases de torres para fornecer reforço, e em seguida, espaçar os reforços em intervalos escalonados mais para trás na cidade. Se uma posição fosse ameaçada, a unidade mais próxima levantaria uma bandeira, e passaria para a posição de combate, a unidade mais próxima daquela levantaria uma bandeira a meio mastro, e passaria para ocupar a posição da primeira, e apenas avançaria para apoiar o seu antecessor se o primeiro parecesse estar em apuros. Desta forma mantinha uma unidade de reserva, e sempre havia novos reforços, além de alertar outros de que havia um problema numa determinada área, e permitir o comando e controle das defesas da cidade. Neia fez uma nota mental para adicionar o Utis à sua equipe permanente depois disso. Ela esperava que Cersei não ficasse muito magoada com a perda temporária de seus talentos para ela. Ela estava apenas inspecionando todo o trabalho que seus soldados haviam colocado em tudo, mas mesmo assim, ela sentiu que algo diferente estava acontecendo. Mesmo que esta noite tenha visto pouco mais do que escaramuças, ela jurava que havia uma tensão no ar frio, como se a neve caindo, e a brisa do inverno trouxessem algo novo em suas costas. Enquanto Neia caminhava pela parede,
ela viu que a maioria dos soldados reunidos ali estavam com expressões semelhantes. Ela caminhou até a torre superior no portão onde Cesê havia se empoleirado. Cesê, posso ter um momento? Sim. Cesê disse, abaixando o rifle por um momento. Quero dizer sozinha. Neia disse. Aqui não. Ela disse sem rodeios. Neia abriu a boca para discutir, mas algo no rosto de Cesê lhe disse que seria um desperdício de esforço. Certo. Neia disse com um suspiro. A general olhou para o exército em frente à cidade, ela podia sentir o ódio e o medo que eles representavam. Finalmente, depois de procurar por um longo momento, Neia caiu de joelhos. Ela sacou a espada, e colocou a ponta na pedra, e segurou o punho com as duas mãos de modo que seus punhos se fechassem em torno dela e um do outro, depois olhou para o céu. Vossa Majestade, não sei se você pode ouvir isso, se minha oração para você será ouvida mesmo da torre mais alta ou diante do exército mais perigoso, mas se puder, se você estiver ouvindo sua leal serva, por favor, me ajude. Sinto o vento soprando, e não quero que ele me derrube. Se é sua vontade que eu morra uma segunda vez em seu serviço, então faça-se a sua vontade, deixe-me morrer uma segunda vez. 1000 mortes se isso for útil para você, mas por favor, se você puder, pelo bem daqueles servos que pastoreei para sua justiça, por favor, envie ajuda. Posso suportar 1000 dores para mim mesma, mas uma para minha esposa ou meus amigos neste dia vai me despedaçar. Por favor, ajude-me a protegê-la, a eles, a todos. Por favor, empreste sua força a esta nação. Só mais uma vez. Neia disse suavemente. Nazarick. Ainda estava olhando no espelho enquanto ela falava. Embora nenhum som fosse transmitido, ele podia ler seus lábios, e mesmo que não pudesse, a natureza de seu apelo não teria sido perdida pelos cegos ou pelos surdos. Sebas ficou ao lado dele na assistência. Como posso servi-lo, meu senhor? Sebas perguntou enquanto Ains olhava para ele pensativo. Prat. Neia terminou sua oração, e olhou para o céu. Ela sentiu um arrepio passar por ela, uma parte dela sentiu que, contra toda razão, seu Deus tinha ouvido sua oração, e conforme os momentos passavam ela pensou que o silêncio significava que a resposta era não. Até que ela ouviu uma voz atrás dela. Eu entendo que você estava pedindo ajuda, não pude vir da última vez, mas o rei feiticeiro disse que as coisas mudaram, e estou à sua disposição para esta batalha. Neia ficou de pé, e se virou, seus olhos se arregalaram enquanto seus olhos captavam uma aura que parecia extremamente nobre, e esmagadoramente poderosa. Senhor Momon. Neia mal reprimiu sua alegria, seu senhor tinha ouvido sua oração. Como posso ajudar? Ele perguntou à papa guerreira. Estrada para Oburns. Astraca cavalgava como se demônios estivessem em seu encalço, sem perceber que havia apenas um. Oburns, se eu puder voltar para Oburns, posso organizar a formação de outra força, posso voltar disso. Ele falou para si próprio. Mesmo ele, não sabia se acreditava nisso. Ele cavalgou o dia todo, até trocou de cavalo, roubou, ou melhor, trocou com o de uma fazenda, e deixou o seu cavalo para trás. O camponês levou a melhor nesse acordo não intencional, eu acho. Ele murmurou, descontente. As árvores estavam quietas de ambos os lados, ele não ouvia muito, os pássaros estavam saindo, e as nuvens eram ameaçadoras no alto. Ele sabia o que isso significava, a neve estava chegando, e logo. Felizmente, se ele continuasse por muito tempo sem descanso, trocasse cavalos novamente, e comesse, e bebesse a cavalo, ele poderia chegar à capital muito mais rápido do que quando a deixou com o exército. Seus punhos apertaram as rédeas. Ficar sem descanso não seria problema, os pesadelos pareciam nunca ter fim. Nas horas tranquilas, ele se perguntava se seria por causa do ressentimento que crescerá em torno daquela garota. Ela se tornou um símbolo de tudo que deu errado desde o dia em que morreu. Mesmo que ela já estivesse apodrecendo no grande mar, e não pudesse recusar nada, na hora em que ele tocou a casca fria de seu corpo, foi quando tudo começou a dar errado para ele. Todo o resto só piorou a situação, e embora ela tivesse morrido, ele precisava de um lugar para se livrar dela, e a memória dela era um alvo conveniente. Mesmo que os pesadelos atormentassem sua consciência quando ele se via através dos olhos dos mortos. Droga! A culpa foi dela.
Tudo o que ela precisava fazer era obedecer. Bastava falar. Ele disse com raiva para o ar vazio. Ela foi a primeira pessoa que ele torturou, embora não a última. Ele se perguntou se os segredos em sua mente teriam explicado a maldição sob a qual ele parecia estar. Ele manteve essa linha de pensamento enquanto cavalgava durante a noite, parando na casa de um fazendeiro para trocar cavalos novamente. Ele ficava enojado desempenhar o papel de um ladrão sorrateiro, rastejando por um campo, e fugindo o mais rápido que podia com um cavalo. Ele cavalgou por 8 horas depois da meia-noite e antes de ficar completamente exausto para continuar, ele sentiu que ia cair na sela, então tirou o cavalo da estrada, e caminhou um pouco pela floresta, fora da vista de qualquer um que passasse. Então ele tirou a armadura, e fez o possível para ficar confortável em uma cama de folhas e grama. Não era a cama de um rei, mas, no seu estado de exaustão, poderia ser o abraço do próprio céu. Vanessa assistiu tudo com grande diversão, fora de vista. Assim que ele adormeceu de verdade, ela foi até onde ele estava, e usou um pergaminho para colocá-lo em um sono mais profundo. Ela o rolou de costas. Sua mão bateu em uma pedra, arranhou, mas isso não o tirou do sono profundo em que ela o colocou. Ela montou nele como estava acostumada a fazer, e pensou em que lembrança lhe daria em seguida. Ela gentilmente acariciou sua bochecha, suas garras poderiam tê-lo despedaçado com facilidade. Você está sem teto agora, como eu. Ela disse. Já esteve sem teto? Já sentiu fome? Já quis alguma coisa além de um trono que não fosse seu? Ela perguntou ao seu corpo adormecido. E ele não respondeu. Ela cerrou o punho, e olhou fixamente para ele quando ele começou a roncar. Ela baixou a testa até a dele, e examinou seu sonho. Ele estava sonhando com uma cama quente em seu palácio. Ela quase não trocou o sonho por uma de suas lembranças, afinal, isso poderia tornar a constatação de que a capital estava perdida, ainda mais cruel. No final, ela decidiu contra isso. Desde que ela começou o processo de busca de vingança, mais e mais lembranças do que ele tinha feito com ela voltavam com força, coisas que ela havia bloqueado, coisas que ela não queria lembrar. Ela desejou que a única coisa de que pudesse se lembrar fosse o rasgo e a picada do chicote, mas pelo menos quando elas voltaram à mente, elas lhe deram novas maneiras de fazer sua retribuição. Ela evocou a lembrança do pano imundo em sua garganta, a água sendo derramada nele, a sensação de afogamento quando foi amarrada à mesa, os olhos arregalados de dor e medo enquanto ele olhava para ela, e fazia perguntas. Constantemente balançando a cabeça negativamente, mas implorando com olhos que buscavam misericórdia, e não encontravam nenhuma do carcereiro ou nobre. Ela colocou isso em um loop, deixou-se afogar repetidamente, durante toda a noite, então ela se levantou, pegou a armadura dele, pegou o cavalo, e cavalgou de volta ao fazendeiro de quem o cavalo havia sido tirado. Quando ela chegou à residência do fazendeiro, ele reagiu com surpresa ao ver uma bela mulher cavalgando diretamente até onde ele estava no campo, olhando confuso para o novo cavalo, e coçando a cabeça para saber o paradeiro do outro. Com licença, este é o seu cavalo? Ela lhe perguntou, aplicando deliberadamente o grosso discurso camponês que aos poucos foi deixando para trás. Sim, é. Como você conseguiu isso? Ele perguntou confuso. Acabei de descobrir que um bandido fugiu com ele. Eu sabia que não era dele pois o cavalo não queria ir com ele. Depois que eu o peguei, bem, ele voltou, por conta própria. Ah, acho que ele conhece você. Ela disse com um ar gentil e folclórico sobre ela. Bem, obrigado por retornar. O fazendeiro disse enquanto ela desmontava e lhe entregava as rédeas. Tudo bem, bem-vindo, vizinho. Ela disse gentilmente. E você sabe, você também pode ter isso. Ela disse enquanto deixava cair a armadura maravilhosa aos pés dele. Não posso usá-la, e pensei que você merecia alguma coisa por todos os problemas que essas pessoas más fizeram. O rosto do fazendeiro se iluminou. Obrigado, eu devo ser capaz de vender isso por muito quando eu for para a cidade na próxima vez. Vou te dizer uma coisa. Quando você vier aqui, haverá uma parte esperando por você, senhora. Muito amigável da sua parte. Vanessa disse com um sorriso radiante. Bem, eu fiz a coisa certa agora, então acho que preciso ir, ainda tenho um longo caminho a percorrer. Tenha um ótimo dia, certo, vizinho? Ela respondeu, e com um aceno, virou-se,
e voltou pelo caminho por onde veio. Ela sorriu, aquela armadura valia uma pequena fortuna, se ele conseguisse vendê-la, ele seria capaz de expandir enormemente sua fazenda, mesmo que ficasse com apenas metade do dinheiro ganho com a venda. Ela voltou bem a tempo de observar Astraca quando ele acordou, e descobriu que seu cavalo e a armadura haviam sumido. Ele gemeu de raiva e frustração ao perceber que havia sido roubado, deu um soco em uma árvore de raiva cega, só para depois xingar e esfregar a mão machucada. Vanessa se perguntou se estava quebrada. Ela esperava que sim. Ela se afastou um pouco mais e usou um pergaminho de controle do clima. A neve estava chegando de qualquer maneira, mas ela queria antes. Os flocos começaram a cair, e a temperatura também. Ele começou a esfregar os braços. Seu gambosim pelo menos mantinha seu peito aquecido, mas agora ele demoraria mais 2 dias para chegar ao Burns. Ela o perseguiu alegremente, cada arrepio de frio fazendo seu corpo estremecer de prazer. Finalmente ele teve que descansar novamente, e quando ele dormiu, ela decidiu pular a memória, e o sono profundo, ela queria que ele conhecesse a cidade. Então, em vez disso, ela cortou a bolsa dele com o resto da comida e das moedas e as levou embora. Assim que ela saiu do lado dele, ela levantou voo e encontrou uma casa de fazenda próxima, e lá ela virou a mochila e jogou toda a comida e moedas no quintal em frente à casa. Então, e só então, ela voltou para persegui-lo novamente. Ele acordou e descobriu que sua mochila havia sumido quando a pegou. Devia estar com fome, não comeu antes de dormir. Ela riu, ele usou comida contra ela no final do tempo que passaram juntos, deixando-a sem comida enquanto comia na frente dela. Ela não sabia na época o quanto sentiria falta da fome em vez dos tormentos posteriores. Ele gritou para o céu, mas o céu não se importou. Ele começou a vagar, caminhando pela neve que começava a cobrir a estrada. Ela observou enquanto ele teve um golpe de sorte, e encontrou uma casa onde um camponês havia deixado um arco e uma aljava de flechas fora de sua casa. Ah! Finalmente um pouco de sorte. Ele disse para si mesmo, e depois de olhar ao redor, ele foi até a casa, e roubou os 2 objetos, e se afastou da casa o máximo que pôde, o mais rápido que pôde. Então ele foi para o deserto em busca de presas. Vanessa balançou a cabeça, e continuou observando. Relutantemente, ela admitiu, ele era um caçador habilidoso, deixado sozinho no deserto, mesmo como estava, ele quase certamente não apenas sobreviveria, mas também prosperaria. Ela, porém, não tinha intenção de deixá-lo sozinho. Ela rastreou a mesma presa, e quando ele veio atirar nela, puxando o arco e preparando a flecha, ela esperou até o momento certo, e então assustou a presa. O cervo escapou dele como se ele fosse um caçador amador em vez de um mestre. Ela saboreou a frustração dele por horas antes de finalmente deixá-lo atirar em algo. Assim que ele o feriu, ela usou uma poção de cura para que, mesmo que estivesse à beira da morte, ele se recuperasse e escapasse. O camponês não guardava muitas flechas, e logo a aljava ficou vazia, tornando o arco inútil. Droga! Ele gritou, e jogou o arco mais fundo na floresta com total frustração. Ele retomou a caminhada longa e fria, caminhando penosamente por mais uma noite, ansioso para fugir da neve e do frio. Vanessa manteve distância, e o seguiu até aquele momento muito importante quando ele saiu para a estrada, e sorriu alegremente ao ver sua capital, o Burns, centro da realeza do Reino Santo de Roble durante séculos. No entanto, à medida que ele se aproximava, ela pôde senti-lo começar a ter dúvidas, e então ela viu aquele rosto. Aquele rosto abatido, sem esperança, e desesperado de total ruína e perda, ao perceber que a bandeira da rainha Calca tremulava em todas as torres. Ele caiu de joelhos em total descrença. Não! Não! Como? Como? Como isso pode ter acontecido? Ele nem gritou, ele gemeu como um vira-lata chicoteado. Ele bateu com o punho no chão congelado e coberto de neve. Ele estava cansado, com fome, e com mais frio do que nunca em sua vida. Até agora. Ele se levantou, saiu da estrada, e voltou para a floresta, correu para dentro, como se temesse ser perseguido, embora ninguém, que ele soubesse, o tivesse visto. Quando ele andou 3 milhas para dentro, ele encontrou uma grande árvore morta com um tronco oco, era finalmente uma proteção contra o vento,
e o frio, então ele se enrolou lá dentro, e caiu no sono carregado de pura exaustão, tanto mental quanto física. Vanessa se aproximou de sua forma adormecida. Ela estava vestida com roupas magníficas, e ele, bem, não estava mais. Ela sorriu, e tirou um pergaminho. Ela convocou um monstro menor. Não era nada digno de nota, apenas um slime muito inofensivo, o mais fraco dos monstros fracos. Este tinha uma característica particular: comia tecidos de todos os tipos. O único tecido ao redor, além do dela, era o dele. Ela deu um pequeno chute para longe de si mesma assim que apareceu, e ele rolou até onde a Straca estava. Ironicamente, a coisa provavelmente ajudou a mantê-lo aquecido por pelo menos um pouco, pois corroeu seu gambosim, sua camisa, suas botas, e tudo mais que ele usava, enquanto Vanessa se afastava dele. Ele acordou quando confundiu sua barba agora desgrenhada, e arruinada com algum tipo de tecido. Ele ficou horrorizado, e enojado com o que viu rastejando, e se espalhando por todo o seu corpo, deixando uma gosma com um cheiro horrível por todo o corpo. Ele o empurrou, e se levantou, desembainhou a espada, e imediatamente atacou o slime com desespero. Não matou o slime instantaneamente do jeito que ele pensava, embora obviamente tenha causado algum dano. Ele se sentiu cada vez mais cansado enquanto usava a arma, até que o slime finalmente morreu. Quando era uma poça de gosma arruinada na neve, ele olhou para ele com desgosto, depois se abaixou até a lama, e começou a levá-lo aos lábios só para poder comer alguma coisa, por mais nojenta que fosse. Vanessa teve que morder o lábio para evitar que a risada revelasse sua presença ainda. Ela pegou outro pergaminho, e convocou um lobo. Ele disparou para fora do local de onde foi convocado, e correu para onde ela o havia enviado, direto para a Straca. Ele rosnou enquanto caminhava pela neve. Seu rosnado era ameaçador, e parecia igualmente faminto, e perigoso. Com o kit completo, armadura, armas, tudo, a Straca teria desprezado a fera. Mas agora, com frio, cansado, dolorido, faminto, sujo, desprovido de tudo, exceto de sua espada, agora era uma ameaça muito real. Ele puxou a lâmina novamente, e imediatamente ela ficou pesada em suas mãos. Ele estava ainda mais exausto do que imaginava, mas pelo menos não era um covarde. Ele atacou o lobo, e embora parecesse estar causando danos, com feias feridas vermelhas aparecendo no corpo do animal, em seus braços, então todo o seu corpo parecia incrivelmente pesado. Os dois se entrelaçaram para frente e para trás. O lobo o manteve na defensiva, mas toda vez que atacava, ele atacava, e o lobo recuava novamente. Finalmente ele sentiu que não tinha mais nada, e apostou tudo em um único golpe. Ele gritou um grito de guerra que o teria deixado orgulhoso de ter gritado na batalha nas muralhas de Prate ao enfrentar a própria Neia Baraja. Apenas para ter sua espada atingindo o lobo na lateral, e para sua total descrença, ela se quebrou em uma infinidade de pedaços que se espalharam no manto de neve, e desapareceram. Então este é o fim. Ele disse enquanto caía na frente do lobo, incapaz de se mover. Para sua surpresa, ele não sentiu a mordida na garganta que esperava que acabaria com sua vida. Em vez disso, o lobo se virou, e fugiu, de volta por onde veio. Ele se perguntou por quê, depois se perguntou se morrer congelado seria a melhor opção. Ele percebeu como suas roupas estavam estragadas, suas botas estavam em farrapos, suas calças também, seu gambosim havia sumido, sua camisa estava em farrapos, ele não tinha nada para fazer fogo. Ele queria chorar. Ele poderia ter feito isso naquele momento, se não tivesse ouvido uma voz. A Straca forçou-se a virar os olhos para cima. Lá, flutuando acima do chão, estava uma demônio bem vestida de pele dourada, olhos cinzentos, asas de morcego, chifres que pareciam tão duros quanto pedra, e garras que pareciam poder rasgar aço como papel. O quê? Ele perguntou fracamente. Eu disse, como se sente? Vanessa perguntou acima dele. Como é a sensação de quê? Ele perguntou, tremendo na neve fria. Não ser nada, não ter nada, estar sozinho. Ela esclareceu, com os braços abertos como se fosse abraçá-lo. Ninguém te ama, ninguém se importa com você, você está completamente isolado. Se você chegasse a uma aldeia, e morresse na sarjeta, eles usariam seu corpo para passar para o outro lado, e ninguém se daria ao trabalho de mover seu cadáver, a menos que você entupa a trincheira,
ou sua carne fique podre, e começou a cheirar mal. Você não tem dinheiro, nem riqueza, nem poder, nem bom nome, você não tem mais nada, nem mesmo roupas, exceto os trapos imundos e fedorentos de suor que permanecerão na sua pele agora. Tudo acabou, não é? Ela perguntou. A voz dela parecia simpática. Quase. Astraca recuperou um pouco de força, o suficiente para coçar a barba. Um carrapato ou pulga rastejava por ela. Seu corte outrora nobre agora não era diferente do de um camponês sem teto. Você nem tem mais título, a rainha Calca ocupa o Burns. Ela tem todos os papéis oficiais, e com esse último desastre ninguém vai atrapalhar ela tirando isso de você, provavelmente já está feito. Ela disse casualmente. Astraca assentiu silenciosamente, seu rosto parecia lamentável. Ele tentou ficar de pé para poder ficar mais perto de onde ela pairava, mas ao tentar, ele caiu, e seus joelhos bateram em um par de pedras, doeu como o inferno. Vanessa se abaixou, diminuindo o bater de suas asas perfeitas, ela colocou uma garra sob o queixo dele enquanto ele olhava para baixo com dor, ela ergueu aquela garra, curvando-a em direção à palma da mão voltada para cima, e forçando o rosto dele a se levantar para encontrar seu olhar, ou para começar a sangrar com a forte pressão de sua terrível arma natural. Sem resistência, ele olhou para cima. Então agora você é um camponês, apenas querendo sair da sarjeta novamente, você provavelmente espera poder chegar ao sul, para os outros membros da sua família, e suas propriedades, mas temo que isso não seja possível, eles o deserdaram completamente, e estão mudando de lado para a rainha Calca em troca de imunidade contra represálias, assim como seu exército fez, você não acha? A demônio perguntou, ela ainda parecia simpática, e essa foi a única razão pela qual ele ouviu, mas sua mente estava disparada de horror, imaginando como ela sabia as coisas que sabia. Ela enfiou a mão em uma bolsa ao seu lado, e tirou cópias de 2 documentos. Ele olhou para ela inexpressivamente enquanto ela os segurava para ele. Pegue-os, eu os trouxe para você ver. Ela disse docemente. Ele estendeu a mão com relutância, seus braços pareciam pesar mais que um palácio, mas ele conseguiu, e leu o documento que o renegou, assinado por sua mãe e seu pai. Ele olhou para o próximo documento abaixo daquele, a árvore genealógica. Seus irmãos mais velhos estavam lá, mas seu nome foi apagado permanentemente. Isso mesmo, você nem tem sua família agora, mesmo que eles quisessem você por perto, você simplesmente faria com que eles fossem condenados à morte. Você é um peso morto, um fardo, uma âncora lançada para o afogamento, e se você fosse para a casa deles, eles o entregariam à coroa apenas para salvar suas próprias vidas. Ela disse casualmente, descendo lentamente, e colocando suas botas finas na neve. Não. Não, não pode ser verdade, não pode ser. Você está mentindo, tem que estar. Ele gritou, e rasgou os documentos em incontáveis pequenos pedaços, e os jogou na brisa fria do inverno. Eles caíram ao seu redor, como se o cercassem com uma verdade que Astraca não estava preparado para enfrentar. Se você viver o suficiente, não será nada além de um indigente na rua, senão um fora da lei perpetuamente fugitivo. Você aprenderia tudo sobre o que significa ser um camponês no poder de outros que podem machucar você, abusar de você, fazer o que quiserem com seu corpo, e ser incapaz de fazer qualquer coisa a respeito porque você é apenas mais um objeto para a nobreza. Ela começou a andar na frente dele com as mãos cruzadas atrás das costas enquanto ele conseguia se levantar de 4, e ficar de joelhos. Talvez em condições diferentes, isso lhe daria uma nova compreensão, e faria de você um governante decente. Ela disse filosoficamente enquanto parava. Ele olhou para os pedaços rasgados dos documentos como se desejasse que eles fossem reunidos diante de seus olhos, com palavras diferentes das que continham. Ele sentiu a dormência começar a invadir seus dedos. Mas é claro que você nunca terá essa chance, não mais. Vanessa disse, sua voz assumindo um tom zombeteiro. Por que você está aqui, demônio? Por quê? Ele perguntou com os dentes cerrados e batendo. Você veio me oferecer poder em troca da minha alma? Ou apenas para zombar de mim? Seja lá o que for, diga logo. Estou ocupado morrendo aqui, e não tenho o dia todo. Ele explodiu de raiva e frustração. As lágrimas começaram a surgir então, quando ele percebeu que realmente estava morrendo aqui como um animal miserável,
a maioria das lágrimas congelou em seu rosto, algumas caíram na neve ou em um pedaço de papel rasgado. Ela parou, e ficou em pé na frente dele. Bem, para começar, pensei que você gostaria de saber por que todas essas coisas ruins aconteceram com você. Não é? Ela perguntou com uma voz de curiosidade quase ociosa. Ele olhou para ela, ela se inclinou para o lado, olhando para ele com a cabeça inclinada para o lado, de modo que seu rosto ficasse alinhado com o dele enquanto perguntava. Bem? Sim. Eu gostaria. Eu não fiz todas essas coisas. Não machuquei nenhuma criança, não matei nenhuma, não roubei do meu exército. Eu não sei por que qualquer uma das coisas que aconteceu, mas juro que não sou responsável. Ele tentou gritar, mas sua miséria e o frio fizeram sua voz falhar lamentavelmente. Eu sei. Ela disse. Bem, você não é inteiramente responsável. Ela acrescentou a advertência enquanto se endireitava, e apontou para ele com uma garra. Você sabe? Ele perguntou com total descrença, e felicidade momentânea porque alguém finalmente acreditou nele. Sim, eu sei, veja bem. Ela bateu as asas, e pairou 30 centímetros acima, e atrás dele, e com a garra ainda apontada para ele, ela disse. Eu fiz tudo isso acontecer, bem? Com uma pequena ajuda. Ela sorriu feliz, e seu amplo sorriso sádico expôs suas presas. Não. Como? Ele tentou perguntar, mas então ela começou a explicar tudo, explicando detalhadamente, parando apenas para ceder aos seus terríveis acessos de risada quase insana, e de alegria pura, e não adulterada, enquanto partes disso o faziam chorar quando ele gradualmente entendeu que uma coisa após a outra, todas as coisas que aconteceram, foram orquestradas expressamente para serem feitas para ele, para destruí-lo. Quando finalmente ela terminou de lhe contar tudo, ele só tinha uma pergunta. Por quê? Por que você faria isso comigo? Eu nunca fiz nada com você. Eu não mereço isso. Eu nunca fiz nada para merecer isso. Ele exclamou com raiva através dos dentes batendo. Ela olhou para ele como se ele fosse o idiota da aldeia. Ah, é mesmo? Vanessa merecia algum sofrimento dela? Você abusou dela, humilhou-a, machucou-a, roubou-a, torturou-a, deixou o carcereiro machucá-la, você a levou ao suicídio. Você profanou o cadáver dela quando ela morreu, jogando-a fora como lixo depois de semanas tentando reduzi-la à inutilidade. Você negou sua dignidade mesmo quando ela foi reduzida a nada além de um pequeno pacote de carne morta. Você escolheu sua linha de marcha em parte na esperança de que ela seria ainda mais profanada por seus fluidos feios enquanto você mijava no rio em que jogou o corpo dela, porque fazia você se sentir bem ao se vingar da camponesa morta cuja vida você primeiro arruinou. E depois roubou. Ela mostrou suas presas, e sua garra tremia enquanto ela falava. Ela também não te conhecia, ela nunca te machucaria. Seu único crime foi ousar ter um amigo que ninguém poderia tirar dela. Seu crime foi que ela não trairia a confiança de alguém que ela amava. Ela não merecia nada do que você fez, não é? Por que você a despiu? Você estava planejando quebrar sua promessa a ela se ela não tivesse morrido quando morreu, ou apenas observaria aquele porco do carcereiro fazer isso? A voz de Vanessa era alta, e irada quando ela criticou Astraca por suas ações, mas, afinal, ele ainda era ele mesmo. Eu fiz as coisas que tinha que fazer. Foi uma necessidade, não um prazer. Eu precisava do conhecimento dela, e ela escondeu de mim. Quanto ao resto, Não, eu fiz muitas coisas com ela pois tive que fazer, mas eu não iria cometer aquele pecado abominável contra ela, nem iria permitir isso. Ele disse defensivamente, e com desgosto. A verdade é. Ele disse asperamente. Você está certa, ela não merecia nada disso, ela era apenas uma pessoa comum, e não tinha feito nada. Ele olhou para baixo, um pouco envergonhado de si mesmo, ele olhou de volta. Mas ela tinha um conhecimento fora do comum. Ela sabia coisas que eu precisava saber. Nunca pensei que teria que ir tão longe. Eu era, um rei, droga. As coisas em sua cabeça teriam salvado a vida do meu povo, e poderiam ter garantido minha vitória, ou pelo menos evitado minha derrota. Ele disse enfaticamente. Não importa que ela não merecesse, ela ainda causou isso ao forçar minha mão. Ele tentou bater com o punho na neve, mas seu braço estava muito fraco, e simplesmente caiu. Como um baque surdo. A rainha Calca não poderia voltar ao trono. Você não entende?
Eu venho de uma linha marcial. Todos os meus 3 irmãos mais velhos foram para o norte para lutar contra Jaldabaoth, e nenhum deles voltou para casa novamente. Então Casponda assumiu, e teve 3 reconstruções fracassadas antes de basicamente entregar o destino do nosso país a uma mulher mais leal a um estrangeiro do que ao seu próprio povo, uma mulher que fez tudo o que achou adequado. Neia matou um governador real. Escória sim, mas isso não muda o fato de que ela era um elemento desonesto que ninguém poderia ou tentaria controlar. Então Andor assumiu o controle, e ele era apenas um canalha corrupto, primo ou não, eu mesmo o teria matado eventualmente. Eu era o único que restava. O único que eu sabia que não venderia meu país, e não nos deixaria continuar fracos. Então eu tive que entender o que estava na cabeça daquela garota, se ela merecia ou não, não importava, eu fiz o que tinha que fazer. Ele disse vigorosa e enfaticamente. Enquanto ele falava sua última negação, uma sugestão do que antes havia sido uma voz nobre veio à tona, e fez Vanessa hesitar. É por isso que você a negligenciou, a deixou em agonia, a deixou entregue a qualquer outra coisa que pudesse acontecer, deixou aquele torturador trabalhar nela? Ela perguntou curiosamente, para algum bem maior relacionado à sua ambição? Sim. É o que os reis devem fazer, aceitar o vil para realizar o bem da nação. Ele disse defensivamente. Eu não estou errado. As pessoas nem sempre recebem o que merecem, mas isso não significa que elas não sejam responsáveis pelo que recebem de qualquer maneira. Se ela tivesse me obedecido do jeito que deveria, ela seria rica, servida bem, em vez de servir de alimento para engordar os peixes. Seus olhos brilharam com uma raiva justificada quando ele terminou seu discurso áspero, e então continuou. Agora, me diga por quê. Por que você fez tudo isso comigo? Ele gritou com uma voz rouca, e cheia de agonia. Eu exijo uma resposta, droga. Certamente isso não foi por causa de algum camponês de uma sarjeta de uma cidade ou de uma aldeia morta em algum lugar. Ele perguntou incrédulo. Vanessa sorriu com um calor quase matronal, e bateu as asas novamente, proporcionando a melhor visão possível do rosto dele. Bem, e se eu dissesse que tenho um acordo a oferecer a você? Ela perguntou. Poucos camponeses têm a oportunidade de fazer acordos com reis. Ela disse encorajadoramente. Ela observou quando o rosto dele começou a mudar com a agitação de uma vaga memória. Um passeio em uma carruagem, uma garota aterrorizada tremendo de medo, e silenciosa apesar de seus melhores esforços, seus lindos olhos cinza tempestade, ele olhou mais de perto para o demônio à sua frente, examinando seu rosto, seus olhos, e encontrando um cinza tempestade cercado pela pele dourada, parecia muito, muito familiar. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a tremer. Não, 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 não. Ele gritou em descrença e negação. Você é um demônio, você não é humano. Ela era apenas um lixo sem importância que não sabia obedecer à realeza. Ele retrucou com voz rouca. Se ela tivesse me contado o que eu queria saber, eu nunca a teria machucado. Eu nunca quis esse fim, droga. Pensei em perguntar a ela, suborná-la, depois soltá-la, e não haveria problema. Mas ela não quis cooperar. Ok, sim, depois da morte dela eu fiquei com raiva. Furioso. Tudo deu errado depois dela. Talvez eu tenha feito do cadáver dela um alvo, punido porque não pude puni-la. Mas não podemos deixar Calca voltar. Ela quase nos arruinou da última vez que esteve no trono. Se aquela camponesa estúpida tivesse me contado o que eu precisava saber sobre o rei feiticeiro, eu saberia com o que estou lidando, preciso de informações para tomar decisões, e ela escondeu isso de mim. Ela deveria ter obedecido. Eu não tive escolha a não ser duro com ela. Eu tentei, e tentei, e tentei comprar o conhecimento, mas ela não quis vendê-lo, então eu tive que tomar a força. Ele gritou com o demônio, erguendo as mãos em frustração, e cerrando os punhos, agora muito dormentes. Você tentou comprar as únicas coisas que ela ainda tinha, o que ela disse que eram. Sua lealdade, sua integridade, dar a você o que ela sabia que seria trair seu único amigo no mundo, aquele que salvou sua vida, e deu a ela uma chance de recomeçar. Mas você não se importou, e perdeu a informação mais importante de todas. Vanessa disse com desdém. Informações? Que informações? Ele perguntou, confuso. Mesmo agora você não vê isso? Vanessa exclamou, e bateu com a palma da mão no rosto.
Se você tivesse se tornado um rei, você teria sido um desastre, eu acho. E ela não era um lixo para o rei feiticeiro. Para ele. Ela inclinou-se para a frente, e sussurrou quase conspiratoriamente. Ela era uma serva fiel. Sua boca se abriu em silenciosa descrença. Claro, o que ela escondeu de você? Você teve uma vaga ideia, e nunca soube. Ele valoriza a vitória, e valoriza seus servos. Seu fracasso em quebrar Vanessa não foi vitória suficiente. Mesmo sabendo que ela era um cadáver, ele quase matou uma rainha por causa disso. Teria feito isso, se pensasse que ela era a responsável. Quando encontrou o corpo dela, ele viu o suicídio dela como um assassinato, e o tratamento dela como um insulto. Mesmo que ele sabia que ela havia tirado a própria vida, e privado o captor de tudo que você queria, isso não era suficiente para ele. Embora ele ainda não soubesse que foi você quem fez essa coisa terrível com seu servo fiel. Ele procurou resolver o problema. Ela sorriu um sorriso malicioso que era feliz, e ameaçador ao mesmo tempo. Ela olhou para sua vítima com pura alegria enquanto descrevia as ações do mestre a quem servia. Depois que ele recuperou o corpo dela, ele usou um pequeno fragmento de seu enorme poder, e a transformou nesta forma gloriosa que você vê diante de você. Vanessa disse alegremente, e se deixou cair na neve. Seus braços subiram, e ela abriu os braços e as asas tão largas quanto podiam, suas garras apontadas para o céu, sua pele dourada captava a luz do sol poente, e ela parecia cada centímetro como se fosse uma deusa terrível diante dele. Agora, se não for completamente óbvio, ela. Sou eu. Vanessa disse, e puxou suas asas de volta, retornando à sua forma humana, toda voluptuosa e saltitante. Ela sorriu docemente, e mexeu os dedos em um olá brincalhão, parecendo tão alegre quanto quando estava prestes a comer um sanduíche. Era um sorriso lindo, e radiante mesmo agora, ou talvez especialmente agora. Como você pode ver, sou um pouco diferente, sou uma Erínia, também conhecida como Fúria, sou um demônio que pune os culpados. Morri, mas ainda assim vivo de novo, e aliás, me tornei uma excelente torturadora. Sou muito, muito melhor do que aquele porco incompetente que você deixou fazer coisas comigo. Ele não sabia de nada, eu poderia ter me machucado muito, muito pior. Ora, Demiurgo até diz que tem um talento natural para isso, ele me chama de musicista. Ela suspirou com seus pensamentos afetuosos sobre o arquidemônio. Ela voltou seu olhar momentaneamente distraído para Astraca. Você aprenderá tudo sobre isso, porque virá comigo, e cantará para mim por muitos anos, talvez algumas gerações. Teremos que ver. Eu prometi aos seus pais que você teria permissão para morrer algum dia, e se isso faz você se sentir melhor, eu também prometi a eles que colocaria seu corpo para descansar com o deles quando eu terminasse com você. Mas, não terminarei com você por muito tempo. Seu lindo rosto se abriu com um sorriso sádico, e seus olhos estavam arregalados, e olhavam para ele com uma fome semelhante a uma espécie de luxúria. Não se preocupe em tentar fugir, a espada pela qual substituía sua estava realmente encantada, mas drenou sua força para se manter intacta, e cada uso a enfraqueceu consideravelmente, agora que está quebrada. Bem, mesmo com o pouco de descanso que você acabou de ter com nosso tempo juntos aqui, acho que o frio terá impedido que você consiga recuperar grande parte de sua antiga força. Não que mesmo você no seu melhor seria mais alguma coisa para mim. Ela disse com seu sorriso sempre presente, então o chutou no peito, fazendo-o cair com força de costas. Ela colocou um pé ali, segurando-o no chão frio. Ele tossiu quando ela o tirou completamente do ar. Ele não conseguia respirar o ar congelado mesmo que quisesse. Ele tossiu, e tossiu enquanto ela usava um pergaminho de mensagem. Estou pronta para um portal. Sim, obrigada, eu o tenho, e foi glorioso, tudo o que eu esperava que fosse. Ela disse, e um buraco se abriu na realidade. Você vem comigo agora, fora do frio, e para o inferno que preparei só para você, mas me diga. Como você se sente em relação aos cavalos? Acontece que eu tenho um cavalo de madeira, um que eu adoraria que você tentasse montar. Ela disse, e se abaixou, então agarrou-o pela barba. Ela começou a caminhar em direção ao portão enquanto ele se mexia, lutava, e gritava em futilidade. Ele conseguiu dizer algumas palavras amargas. Você acha que isso vai fazer diferença, que ao me machucar você vai esquecer tudo, e tudo vai ficar melhor?
A saliva caiu de seus lábios enquanto ele lutava para pronunciar cada sílaba. Isso a fez parar. Ela olhou para ele enquanto mudava para sua forma de Erinha, e sorria com presas afiadas claramente olhando para ele. Talvez sim, talvez não. Ela disse, seu sorriso nunca mudando. Mas é um maldito começo. Ela acrescentou, e arrastou-o com mais um grito desesperado, e sufocado para o portal, e para o outro lado.